Oi pessoal, vamos para a nossa leitura de hoje e começamos com uma oração, como sempre. Amado Pai Celestial, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, de poder propagar seu Evangelho para todo mundo, nas redes sociais, por meio da leitura do livro de Mórmon. Pedimos, Senhor, que o seu Espírito esteja conosco para que possamos aprender cada vez mais. São essas coisas que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. A gente parou no capítulo 7. Hoje a gente retorna com o capítulo 8. Conforme o resumo aqui, é o capítulo que conta quando Lei teve uma visão da árvore da vida, come do seu fruto e deseja que sua família faça o mesmo, vê uma barra de ferro, um caminho estreito e apertado e a névoa de escuridão que encobre os homens. Saria, Nefe e Sam comem do fruto, porém Lamã e Lemuel recusam-no, aproximadamente 600 a 592 anos antes de Cristo. E aconteceu que havíamos juntado todo tipo de sementes, de toda espécie, tanto de grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. E aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos falou dizendo: eis que sonhei um sonho, ou em outras palavras, tive uma visão. E eis que pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor, por causa de Nefe e também de Sam, pois tenho motivos para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Mas eis, Lamã e Lemuel, que eu temo excessivamente por vós, pois eis que em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. E aconteceu que vi um homem, e ele estava vestido com um manto branco, e ele pôs-se na minha frente. E aconteceu que me falou e ordenou-me que o seguisse. E aconteceu que enquanto o seguia, vi que estava num escuro e triste deserto. E depois de haver caminhado pelo espaço de muitas horas na escuridão, comecei a orar ao Senhor para que tivesse compaixão de mim, segundo sua terna e infinita misericórdia. E aconteceu que depois de orar ao Senhor, vi um campo largo e espaçoso. E aconteceu que vi uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. E aconteceu que me aproximei e comi do seu fruto. E vi que era o mais doce de todos os que já havia provado, sim. E vi que o fruto era branco, excedendo toda a brancura que eu já vira. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. E ao olhar em redor para ver se acaso descobriria também minha família, vi um rio de água, e ele passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. E olhei para ver de onde vinha, e vi que sua nascente estava próximo, e junto a ela estavam vossa mãe Saria, Sam e Nefe, e eles permaneciam ali, como se não soubessem para onde ir. E aconteceu que eu lhes acenei e também lhes disse em alta voz que fossem ter comigo e comessem do fruto que era mais desejável de qualquer outro fruto. E aconteceu que, indo eles ter comigo, comeram também do fruto. E aconteceu que eu desejava que Lamã e Lemuel também comessem do fruto. Portanto, olhei em direção à nascente do rio, a fim de que acaso os encontraria. E aconteceu que eu os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. E vi uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio, e ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava. E passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que havia um mundo, e vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão densa que eu os havia iniciado o caminho, tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e sem rumo perderam-se. E aconteceu que vi outros avançando com esforço e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro e empurravam-se através da névoa da escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. E depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados. E eu também olhei em redor e vi na outra margem do rio de água um grande e espaçoso edifício, e ele parecia estar no ar, bem acima da terra, e estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres. E suas vestimentas eram muito finas, e sua atitude era de escárnio, e apontava o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. E agora eu, Nefe, não menciono todas as palavras de meu pai. Para escrever sucintamente, porém, eis que viu ele outras multidões que avançavam com esforço e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro, e avançavam,
continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E também viu outras multidões tateando em direção àquele grande e espaçoso edifício. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio, e muitos outros desapareceram de sua vista, vagando outros caminhos desconhecidos. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício, e depois de haverem entrado no edifício, apontavam-me com o dedo, zombando de mim e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção. Estas são as palavras de meu pai. Todos os que deram atenção a eles se haviam perdido. Lamã e Lemuel não comeram do fruto, disse meu pai. E aconteceu que depois de haver proferido todas as palavras de seu sonho ou visão, que foram muitas, ele nos disse que por causa dessas coisas que viram numa visão, temia muito por Lamã e Lemuel, sim, e temia que fossem expulsos da presença do Senhor. E exortou-os então com todo o sentimento de um terno pai, a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse. Sim, meu pai pregou a eles, e depois de haver-lhes pregado e profetizado muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor, e cessou de falar-lhes. Nossa, esse capítulo 8 aqui é simplesmente a nossa vida nesse mundo, né? Se não agarrarmos, né, na barra de ferro, nessa escuridão, e nessa densa escuridão que é o mundo, certamente a gente se perde. Igual eu já me perdi, e dezenas de milhares de pessoas se perdem todos os dias. Por isso que é importante a gente seguir firme, né, perseverar para continuar nesse caminho estreito e apertado, né, e não nos envergonhar de fazer isso, né, de realmente abandonar todo o luxo, né, desse estranho edifício. Bom, vamos agora para o capítulo 9, que segundo, né, o resuminho aqui, diz que Nefe faz 2 conjuntos de registros. Cada um é chamado de placas de Nefe. As placas maiores contêm uma história secular, as menores tratam principalmente de coisas sagradas. Aproximadamente 600 a 592 anos antes de Cristo. E todas essas coisas que meu pai viu e ouviu e disse enquanto vivia numa tenda no Vale de Lemuel, e também muitas outras que não podem ser escritas nessas placas. E agora, conforme falei sobre essas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo, pois dei o nome de Nefe às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefe, segundo meu próprio nome. E essas placas também são chamadas de placas de Nefe. Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer essas placas com o fim especial de deixar gravado um relato do ministério do meu povo. Nas outras placas deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Essas placas tratam, portanto, na sua maior parte, do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas do meu povo. Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido, mas o Senhor conhece todas as coisas, desde o começo. Portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras enquanto os filhos dos homens, pois eis que eles têm todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras, e assim é. Amém. Bom, então, nesse capítulo 9 aqui, é onde Nefe explica que nas placas de Nefe vai ser um registro mais, como que diz aqui a palavra, vai ser mais o ministério do povo de Nefe, né? Nessas primeiras placas, que foram traduzidas e hoje né, o nosso livro de Mórmon. Bom, capítulo 10, lei e prediz o cativeiro na Babilônia. Fala da vinda entre os judeus de um Messias, um Salvador, um Redentor. Fala também da vinda daquele que batizaria o Cordeiro de Deus. Lei fala da morte e da ressurreição do Messias. Compara a dispersão e a coligação de Israel a uma oliveira. Nefe fala do Filho de Deus, do dom do Espírito Santo e da necessidade de retidão. E isso tudo aproximadamente 600 anos a 592 anos antes de Cristo. E agora eu, Nefe, continuo a fazer nessas placas um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar o seu sonho, também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus.
que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém e muitos levados cativos para a Babilônia na época fixada pelo Senhor, eles retornariam, sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, o Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. E também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado essas coisas concernentes a esse Messias, de que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria através do Messias, a fim de preparar um caminho, que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disto. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão, e também disse que batizaria com água, e ele batizaria o mestre com água, o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. Então aqui ele fala, de João Batista, batizando Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. E aconteceu que após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus, e também falou sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos, e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor, de que seriam dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida, ou em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. E com essas palavras meu pai profetizou e falou aos meus irmãos, e também muitas coisas, mas as quais não escrevo nesse livro, pois escrevi em outro livro todas as coisas que julguei convenientes. E todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. E aconteceu que Eunefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, ao homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa provação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre. E o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar essas coisas e não as reter. Então, que importante, Nefe ele acreditava tanto nas palavras de seu pai, Ele era tão obediente que ele pôde também ser tocado pelo Espírito de Deus, E ele realmente obteve um grande testemunho. E como ele diz aqui no versículo 17, E tudo isso meu pai vira numa visão, como também as coisas que disseram o poder do Espírito Santo, o poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente. Então, quando a gente tem o desejo, de realmente conhecer as coisas do Senhor, e a gente procura, por meio das Escrituras,
orando, né, ao Senhor, né, todas essas coisas são reveladas e realmente assim a gente sente dentro do nosso coração que realmente se trata de uma coisa verdadeira, né, de realmente que tudo é verdade. E vamos então encerrar a leitura de hoje. Na próxima a gente continua no capítulo 11. Amado Deus, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui por esse meio de comunicação, fazendo a leitura do livro de Mórmon, para que outras pessoas que queiram acompanhar, ler junto, apenas ouvir, também possam fazer o mesmo. Pedimos, Senhor, sempre a companhia do Seu Espírito. São essas coisas que nós pedimos e agradecemos, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É isso, gente. Até a próxima.